uma portuguesa decidiu falar o que muitos evitam. Suas declarações, longe de serem vingativas ou revanchistas, ecoam uma nova forma de entendimento histórico. Ela defende que existe uma diferença gritante entre descobrir e explorar, relationar-se e subjugar. Os especialistas, cada vez mais, reconhecem que romantizar a colonização é tapar os olhos diante de incontáveis injustiças que não se justificam por época, cultura ou contexto. Tudo o que lá deixamos, e as barragens que construímos, as escolas, os hospitais, os investimentos que fizemos, as estradas, as infraestruturas, tudo o que lá deixamos, aqueles que deixamos ao abandono e que tiveram... Epá, André Ventura, tu tiraste direito, mas pelo teu discurso, claramente chumbaste a história. Sempre que alguém fala, tu e a maioria das pessoas que te apoiam, mas das pessoas que te apoiam não me admira porque de escola, zero para essas pessoas. Mas para ti, tu passaste pelas aulas de história, só não quiseste saber delas. Esse discurso de deixámos escolas, barragens, hospitais e estradas, tipo, colonizámos, escravizámos, roubámos, mas deixámos aí uma estrada de terra batida, se calhar até Alcatrão, que vocês não aproveitaram. Vamos lá então, começar pelas famosas estradas, porque vocês gostam muito de dizer que nós deixámos lá estradas. As estradas não foram feitas para o povo africano se ligar, prosperar ou andar a circular ali, não. As estradas foram literalmente feitas para escoar matéria-prima, ouro, café, algodão, petróleo, madeira, etc. Dos interiores para os portos, para que fosse mais rápida a exportação dos minerais para Portugal, ok? Ligavam basicamente zonas de exploração a centros de exportação, não ligavam aldeias entre si, ligavam literalmente o lucro ao navio, sabem? E quem é que as construiu? Muitas vezes pessoas escravizadas, em condições desumanas. Tinham estradas sim, mas era para o povo português que colonizou poder exportar mais depressa as coisas. E também tinham os hospitais, deixámos hospitais. Pois, os hospitais, aqueles que eram separados por raça, literalmente. Havia hospitais para brancos, bem equipados, no centro das cidades, que eram as pessoas que colonizavam, e depois tínhamos hospitais para os negros, quase aquilo que o André Ventura queria fazer quando foi para o hospital, com os ciganos, que não queria ficar a ver dos ciganos. A prioridade, obviamente, era tratar dos colonos e dos militares portugueses. O resto era quando desse, né? Mas e as barragens? As barragens sim existiam, mas não era para levar energia às aldeias ou melhorar a vida da população. Serviam para as fábricas, os quartéis, os centros administrativos, ou seja, toda a infraestrutura foi pensada para servir o funcionamento dos colonizadores, não para desenvolver os colonizados. E as escolas? As tão ditas escolas. As poucas que haviam ensinavam português, catequese e obediência aos brancos. Era educação para produzir os servos úteis, não os cidadãos livres. E mesmo assim, em 1975, mais de 80% da população em países como Angola e Moçambique era analfabeta. Que grande investimento de educação, não é? Ou seja, as escolas funcionavam para fazer com que os africanos fossem obedientes aos brancos, não para lhes ensinar nada, até porque se ensinassem eles iam ter 2 dedos de teste e perceber que estavam a ser escravizados, mas não, serviam para eles obedecerem os brancos. Pois ainda há quem diga, eles é que não souberam aproveitar o que deixámos. Aproveitar o quê, exatamente? A miséria? O trauma psicológico? A destruição das estruturas sociais, económicas e culturais? Portugal não foi lá ajudar, Portugal foi lá explorar. O que ficou foi um rastro de distração e abandono, mais nada. Pedir gratidão por isso é a mesma coisa que um ladrão vai à tua casa, rouba-te, mata a tua família, rouba tudo o que tens, mas no final diz, olha, mas agora tens de estar grato porque eu mudei a luz que estava fundida da cozinha, está bem? E sim, é normal que ainda hoje haja africanos, brasileiros, asiáticos e todos os povos que foram colonizados por portugueses que carreguem essa memória viva e que sintam raiva, porque eles herdaram países sabotados à nascença, ou seja, eles podiam ter países muito mais desenvolvidos, mas Portugal ajudou a que isso não acontecesse. Portugal fez com que o desenvolvimento deles fosse bem atrasado para eles, né? Isso é horrível, porque herdaram um país assim. Eu ouço muito vocês a dizerem que mas tu já não és escravizado, então já não podes reclamar. Podem sim, porque eles herdaram um país subdesenvolvido por causa do que Portugal fez durante 500 anos. É tão simples quanto isso. E isto não é sobre culpa individual, ninguém está a pedir que os portugueses hoje em dia paguem pelos crimes dos séculos atrás, mas é sobre reconhecer a verdade, é sobre parar de repetir ideinhas do género de tu é que não aproveitaste, ou o que é que nós deixámos lá. Isso é estupidez pura. A única coisa que é pedida é respeito e assumirem e não tentarem manipular o que aconteceu antes. O que aconteceu, aconteceu, sim, mas temos que dar o respeito a quem viveu ou a quem já viu as consequências e já viveu as consequências do que aconteceu nos anos passados. Por isso ganhem juízo e deixem de seguir este maluquinho que pensa que tem ideias, mas não tem nada, que foi à faculdade, mas não aprendeu nada. E pronto, é isso, tá? Vejam uma história e leiam um bocadinho de história, um bocadinho, tá? Decidiu falar o que muitos evitam. Suas declarações, longe de serem vingativas ou revanchistas, ecoam uma nova forma de entendimento histórico. Ela defende que existe uma diferença gritante entre descobrir e explorar, relationar-se e subjugar. Os especialistas cada vez mais reconhecem que romantizar a colonização é tapar os olhos diante de incontáveis injustiças que não se justificam por época, cultura ou contexto. Os erros cometidos, as mortes, as pilhagens e o apagamento de identidades não encontram justificativa alguma, menos, e nunca encontrarão. A verdade precisa ser dita, não para gerar rancor, mas para provocar
consciência. E diante dessas verdades, uma pergunta começa a incomodar muitos portugueses. Por que tanto incômodo quando os brasileiros, muitas vezes em tom de brincadeira, dizem que querem o ouro de volta? Será que essa reação não tem mais a ver com a culpa mal resolvida de um passado que nunca foi digerido com honestidade? Ou será simplesmente o desconforto diante de uma nova realidade? Os países colonizados, outrora chamados de inferiores, estão despertando, crescendo e se tornando protagonistas. As redes sociais escancararam aquilo que por muito tempo foi controlado. A história agora é contada de vários pontos de vista. A versão oficial está sendo desafiada, e isso assusta. Não porque seja mentira menos, mas porque é verdade, e a verdade incomoda, especialmente quando desmonta narrativas que foram sustentadas por séculos. Incomoda talvez o fato de o Brasil, apesar de todas as dificuldades, estar se tornando uma nação influente, criativa, próspera e com voz ativa no mundo. Incomoda porque essa ascensão contraria a ideia de que os colonizados sempre serão dependentes, desorganizados ou menores. Mas então, o que resta a Portugal diante disso? A resposta parece ser uma tentativa constante de manter um certo controle. Tudo chega tarde aqui. Filmes, serviços do Google, ferramentas digitais, até ideias, e a justificativa costuma ser sempre a mesma. É assim no velho continente. Aqui valorizamos a tradição. Mas até que ponto isso é tradição e não atraso deliberado? Até que ponto essa lentidão é resistência à mudança ou medo de perder o controle? A imigração, por exemplo, é usada como ferramenta política, manipulada com discursos rasos que alimentam o preconceito, a xenofobia e a ideia de que há invasores quando na verdade há contribuintes. Não há um só brasileiro que tenha entrado em Portugal sem passar pelo aeroporto, ou seja, de forma legal. E mesmo assim, são tratados como suspeitos, como peso, como ameaça, e ainda assim, contribuem com seu trabalho, com seu talento, com sua arte, com sua criatividade, e sim, com seu dinheiro. Contribuem com impostos, com consumo, com inovação. E o que recebem em troca? Desconfiança, invisibilidade e muitas vezes, desprezo. Não é raro ver portugueses usando vídeos e tutoriais de brasileiros nas universidades, mas pedem desculpa por isso. Desculpa por quê? Pela eficiência, pela criatividade, pela competência. O Brasil é uma potência de cultura, conhecimento e capacidade de adaptação. É um país que exporta ideias, soluções e profissionais, mas ainda há quem o trate como um país menor, como se o tempo tivesse congelado em 1500. Não é questão de escolher lados. Eu não tenho lado político. Meu lado é o que for melhor para os dois países. Meu lado é a verdade. Meu lado é a justiça. Meu lado é o futuro. E a verdade é que o que se fala menos e o que se faz menos com o brasileiro aqui em Portugal, na maior parte das vezes, é injusto. É doloroso ver um povo que tanto oferece sendo marginalizado. É difícil entender como, diante de tantas contribuições, ainda sejam vistos com desconfiança. O Brasil não é mais uma promessa distante, ele é presente, ele é potência. E Portugal precisa entender que parceria é melhor que domínio, que colaboração é melhor que controle. O mundo está mudando, e fingir que não vê é escolher ficar para trás. Essa é apenas uma reflexão dura, mas necessária. Se você sente isso, se você vive isso, compartilhe. Se você discorda, reflita. Mas acima de tudo, não negue a realidade de um povo que só quer respeito, reconhecimento e reciprocidade.